Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor. Estou aqui com a camisa do Nova York Knicks, né? New York Knicks, que fez, né, uma virada aí recentemente histórica, né? Nunca vista nas finais da NBA. E eu espero que essa reflexão também, né, seja uma virada na sua vida, né? É claro que não tem comparação aquilo que Deus nos transforma com um esporte que, apesar de mexer com as nossas emoções, né, é apenas um esporte. Mas eu espero muito que Deus realmente trabalhe na sua vida para que você entenda que o importante não é como as coisas começam, mas como elas terminam, né? São 29 pontos no jogo atrás, e aí eu acho, né, que seria equivalente ao Brasil ter virado aqueles 7-1, né, que tomou em 2014, né? Então, virar um jogo de basquete com 29 pontos atrás é a mesma coisa que o Brasil ter virado aquele jogo de 2014. Então, dada essa introdução, essa introdução já comeu 1 minuto do nosso vídeo, então não espere que sejam vídeos com menos de 3 minutos, mas eu adoraria que você ficasse até o final. Eu queria compartilhar com vocês algo que há muito tempo, né, vem no meu coração. Talvez eu já tenha até feito um vídeo sobre isso, que está lá em Êxodo 4:22. Dirás a Faraó: assim diz Jeová, Israel é meu filho, meu primogênito, né? Quando a gente olha para a história, Israel não é o primogênito, né? Ele é o segundo a nascer. E o pai dele também, Isaac, é o segundo a nascer, né? Isaac perdeu, entre aspas, para Ismael, né? Então Deus tem essa tratativa não vinculada a costumes, né? A dizer que quem é o primogênito é quem nasceu primeiro necessariamente. Davi era o menor, né? E foi escolhido. Então Deus escolhe seus primogênitos, né? E essa história de Israel, né, como povo, ela é uma reprodução daquilo que aconteceu no Éden, né? Então como é que é a história do Éden? Adão peca, né? Eva peca, e a promessa do pecado era que haveria morte. Mas eles não morrem instantaneamente, né? Eles não são julgados ali instantaneamente com a sentença que deveria ser o cumprimento total da lei, que é a morte. Eles foram apartados da árvore da vida, isso é verdade, mas eles não morrem, né? Eles são separados, aí nesse caso sim, você poderia dizer que é uma morte espiritual, da presença de Deus, né? E transmitem esse pecado para a humanidade. Então Israel ele reproduz essa noção. De qual sentido? Veja, Egito representa, nesse contexto aqui de Êxodo, ele representa a vida de pecado, né? Ele representa o sistema de pecado. E a sentença sobre o pecado, né, vem justamente na perda do primogênito de Faraó, que é o verso 23, né? Então quando você continua lendo, se você não deixar meu primogênito ir, né, eu vou cobrar o seu primogênito. Deus fala isso, né? Jeová fala isso para Faraó. E aqui nós temos então a reprodução do que aconteceu com a serpente. A grande punida desse episódio do Éden foi a serpente. Vai vir a semente da mulher. Isso é muito legal, cara. Vai vir a semente da mulher que vai esmagar a sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar, né? O calcanhar da semente da mulher, que é Jesus, né? Então, em que isso se assemelha a Israel, né? Nesse sentido de que a serpente foi a culpada e foi a condenada. É que veio a condenação sobre o povo do Egito, né? E Deus é tão misericordioso com a humanidade, que foram 10 chances, né, para o Egito se converter. 10 chances. E aí a gente vê por que Israel foi levado cativo, né? O que causou esse cativeiro, né? Essa escravidão. Isso foi anunciado a Abraão: você vai ter uma descendência, tal, mas esse povo vai ficar cativo por 400 anos, porque o povo que está na terra, que vai ser herdada por você, ainda não cumpriu o ápice do pecado.
Eu ainda tenho 400 anos ainda para tentar corrigir as práticas, né, e a alma desse povo para que ele se arrependa. Eu não sei como é que Deus fez isso, como que ele anunciou as suas verdades e a mensagem de graça e arrependimento que ele tem nesses 400 anos para esses povos, né? Pelo menos eu não tenho estudos sobre isso e não vejo nenhum relato bíblico, né? O que eu sei é o seguinte: teoricamente, quando Israel vai, né, no caso, por meio de José, seu filho, vai ao Egito, ele vem em glória, né? Ele vem como alguém que estava no ápice, né? Havia uma fome na terra de Canaã, onde Jacó, né, Israel, habitava. José tinha sido vendido, né, pelos seus irmãos e levado como escravo lá pro Egito. E aí ele ascende ao segundo posto, né, só perdia para Faraó. E aí vem um novo faraó que não conhecia José, depois que ele faleceu, né? E aí ele oprime então o povo de Israel. Aí nesse sentido, Israel já aponta para o outro extremo da redenção, que é Jesus, né? Jesus, teoricamente, ele é esse ápice, né, da glória de Deus, né? Ele é a exata expressão de Deus, e ele, sendo inocente, sofre a opressão, né, do Egito, do pecado. E da mesma forma que Jacó era o primogênito, Jesus também é o primogênito, só que ele é mais do que o primogênito, ele é o unigênito, né? Ele é o gerado a partir do Pai com a mesma essência, né, com a mesma genética divina, né, vamos dizer assim. Então esse fardo que Israel sofre, sendo inocente, né, é o mesmo que Jesus sofre, né? E esses 400 anos, então, em que eles estão sofrendo a escravidão, é o tempo em que aquelas nações, ao invés de se arrependerem, elas são consumidas ainda mais pelo pecado, oferecendo os seus próprios filhos no fogo, e acabam sofrendo o juízo então de Deus, que é um Deus justo, né? Tanto que quando Israel pecava, Deus também vinha com sentenças, com cativeiro, né? Então Deus também puniu o povo de Israel, e no Novo Testamento nós vemos, para não seguirmos o exemplo do povo de Israel durante o deserto, durante várias, né, ocasiões em que a terra já tinha sido ocupada. Então Deus é um Deus justo, ele vai exercer justiça, ele vai exercer a sua justiça, né? E ele dá tempo para as pessoas se arrependerem antes de exercer essa ira contra o pecado, né? Noé, por exemplo, pregou por 120 anos. Então essa história, ela é muito legal porque ela é cíclica, né? Começa no Éden, apontando para Jesus, né? O povo de Israel, que é o primogênito, sofre, né, por ser inocente, né? Mas Deus também o redime, Deus também ressuscita, nesse sentido, Israel a partir da morte, né, do Egito, porque a última praga foi uma praga de morte. E simbolicamente, né, a gente pode dizer que Israel então ressuscitou da mesma forma que Isaac ressuscitou simbolicamente quando Abraão foi convocado para oferecer, né, sacrificar o seu filho. Então é muito bom, cara, a gente vê que a história da redenção, ela vai aparecendo em cada episódio da história bíblica, da narrativa bíblica, né? E eu queria compartilhar isso com vocês, né? Já estamos aí quase 10 minutos falando, então é impossível que uma reflexão minha dure 3 minutos, né? Eu não consigo, sinceramente eu não consigo. Mas é muito legal. Israel é meu filho, meu primogênito. E o fato de ser redimido, né? Esse primogênito ser redimido pela morte, ele nos aponta também para o filho, o unigênito, que foi redimido também pela morte, como Paulo escreve lá em Romanos. Quem é Jesus? Jesus é aquele que, segundo a carne, é filho de Davi, mas segundo o Espírito da Santidade, foi declarado filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Então, Israel também, simbolicamente, ele ressuscita, né, a partir da morte dos primogênitos que foi causada ali na última praga. Então fiquem com Deus, Deus abençoe e até uma próxima. E não importa quanto demore, a sua virada pode ser fenomenal.